Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o George e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso totalmente gratuito aqui no YouTube de mecânica automotiva, onde hoje vamos falar sobre o sistema de embreagem convencional utilizado nos carros de câmbio manual. Então, se você já gostou da proposta do vídeo, por favor, não esquece de largar aquele like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante ao canal continuar crescendo. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo embreagem convencional, aula de número 20, e o que iremos aprender nessa aula. O que é a embreagem, a finalidade do sistema de embreagem, quais são os principais componentes do sistema de embreagem e quais são os problemas que dá no sistema de embreagem, né? Então, o que é o sistema de embreagem convencional, né? Então, quando o câmbio ele está em funcionamento, ele está recebendo a energia do motor, a velocidade do motor, e o motor está fazendo força nas engrenagens. As engrenagens elas ficam acopladas uma das outras. E através desse acoplamento, ela faz peso entre seus dentes. Então, esse peso não permite que você encaixe e desencaixe, né? Acople e desacople esses pares de engrenagem com tanta facilidade. Então, por isso, é necessário um sistema que alivie, né? Que tire a força dessas engrenagens para que elas possam ser transitadas. Então, assim também quando você precisa sair com o veículo, né? Então, você está com o veículo parado, você liga o motor, na hora que você precisa colocar a primeira marcha e sair o veículo sem dar trancos, com a maior facilidade, também o sistema de embreagem, também ele atua. E como é que ele funciona? Ele fica localizado entre o motor e o câmbio, né? Então imagine que aqui temos o motor, temos o motor em V, poderia ser um motor em linha, de 4 cilindros, qualquer tipo de motor, então temos o motor e o câmbio é essa parte menorzinha aqui, o motor é essa parte maior, e entre um e outro aqui tem o sistema de embreagem convencional aqui, nesse meio termo aqui. Então, quando o motor está em funcionamento, transmite muita força para o câmbio, né, que é para poder mover, e aí a embreagem ela vai fazer com que alivie essa força, desacople o câmbio do motor. E como é que ele funciona basicamente? Ele funciona através dessas três peças, onde é um disco de atrito. Então, quando o disco ele é pressionado, através do atrito, ele transmite a potência do motor para o câmbio. E quando ele é desacoplado, ele gira livremente. Então, nessa história dele girar livremente, é que ele não passa a potência, né? Então, ele é composto de três peças, né? O colar, o platô e o disco. Onde cada uma dessas peças, né, elas são vendidas em um conjunto, onde chamamos de kit de embreagem. Se você tem um carro, aí você vai numa loja, uma autopeça, eu quero comprar um kit de embreagem para o meu carro X. Ele vai te dar esse kit aqui. E não significa que pode dar problema somente nesse kit aqui. Existem outras peças que também pode dar problema, que é o que iremos tratar nessa aula aqui. Então, ele funciona através desses componentes aqui. Olha aqui a sua localização. Então, aqui temos o motor e temos o conjunto de engrenagens do câmbio aqui, onde a gente já viu nas aulas anteriores o primário, o secundário do câmbio. Observe que ele é o câmbio aqui de tração traseira, observe aqui o encaixe do cardan, aqui as peças do seletor de marchas, dos sincronizadores, tudo que a gente viu já nas aulas anteriores temos aqui. E aqui está o conjunto da embreagem, aqui observe. E como é que ele funciona? Você vai parafusar ele aqui nesse elemento chamado volante do motor. O volante do motor, ele tem algumas funções. A primeira função dele é ter uma cremalheira, que é essa parte que é dentada aqui, onde o motor de arranque encaixa e faz a primeira partida no motor e depois desencaixa aqui. A gente já viu isso na aula de motor de arranque, então é assim que funciona. E depois todo esse conjunto aqui é parafusado e esse rolamento aqui é o colar, né? Que também ele é um rolamento, porque como o conjunto inteiro está girando, o colar ele precisa ter uma parte de rolamento nele, né? Então vamos lá. Então ele aqui está em funcionamento. Observe que a parte onde há o colar, ela é pressionada ao centro e quando pressiona, a desacoplagem do conjunto. Então o conjunto está montado aqui, ó. Nessa parte cinza é onde você observa que é o volante do motor. Essa parte roxa é justamente o platô. Dentro aqui está o disco e essa parte cinza aqui em cima pequenininha, ela é o colar. Então quando você vê que ela é pressionada, ela desacopla aqui.
Então, nessa ilustração você vê com mais facilidade. Observe que o colar está apertando o centro do platô. Esse centro do platô é umas molas que ficam aqui, onde quando ele não está sendo acionado, ele pressiona o disco. Então, observe que há uma folga no disco, ele folga o disco aqui, ó. O interior do disco ele é estriado. E onde é que ele vai, esse interior do disco? Vai lá no primário do câmbio manual, onde eu já falei que é aquele eixo mais comprido, onde tem, como é que se chama, os dentes estriados. Então essa embreagem aqui vai lá no primário do câmbio. E esse platô aqui, ele vai no volante do motor. Então, quando o motor gira o volante do motor e transmite a força para o volante do motor. E esse volante do motor, por sua vez, para transmitir para o secundário, transmite através do disco. Então aqui observe que um está colado com o outro. Então quando há atrito entre um e outro, há transmissão de potência. E quem é que faz com que haja pressão suficiente para que haja o atrito entre um e outro? Justamente o platô. E quem tira essa pressão? O colar. Entendeu? Então é basicamente esse conjunto de peças aqui. Então você deve estar olhando, poxa, mas se o sistema de embreagem ele está lá dentro do motor, como é que eu vou chegar e vou conseguir acionar ele aqui para fazer a desacoplagem, né? Que eu sei que eu tenho um pedal lá da embreagem, quando eu aperto o pedal, ele pega e aciona lá o platô, né? Aciona o colar, que por sua vez aciona o platô. E o que é que acontece? Desacopla as embreagens. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho acesso lá? Quando você aperta o pedal da embreagem, há um sistema, observe que é um sistema aqui, ó. Esse sistema transmite a força que você colocou no pedal de embreagem para lá. Só que existem duas maneiras que isso pode acontecer. A primeira maneira é através do acionador mecânico, que é basicamente um cabo de aço. Quando você pisa, um cabo de aço vai transmitir a força para o pedal de embreagem. Então, você tem essa alavanca aqui, né? Todos eles basicamente podem ter essa alavanca que funciona dessa forma. Essa alavanca acionada mecanicamente através do cabo de aço. Mas também existem os sistemas hidráulicos. Os sistemas hidráulicos podem ser acionados através de dois tipos. O primeiro é esse acionador aqui, que chamamos geralmente de burrinho, né? O burrinho da embreagem. Esse burrinho aciona essa alavanca aqui. Então, ao invés de ser uma alavanca acionada mecanicamente por um cabo de aço quando você pisa, esse burrinho aciona lá. E qual é a vantagem do sistema hidráulico? O pedal da embreagem fica muito mais leve do que ele mecânico. Então esse atuador ele fica da parte externa, mas também existem os que são mais chatinhos, que são esses aqui que ficam internamente. Que observe que o próprio burrinho dele, o próprio acionador hidráulico da embreagem, ele fica internamente. Através desse sistema aqui, onde o próprio conjunto já é o acionador, já é o pistonete, né? E também é conhecido o pistonete, já é dentro do câmbio. E esse aqui, quando tem um vazamento, você perde o pedal da embreagem e para você poder substituir, você vai ter que tirar o câmbio do lugar. Esse aqui, quando ele tem um vazamento, algum problema, você consegue substituir sem ter que tirar o câmbio do lugar. Então essa é uma vantagem desse cara aqui, né? Então, só que isso aqui são tecnologias patenteadas, então de um carro pode ser de um jeito, do outro carro pode ser de outro jeito, independentemente se um sistema é melhor ou não. E quais são os problemas que podem surgir na nossa embreagem? Sem dúvida, o primeiro problema que pode surgir é o disco estar desgastado, né? Então, por ele trabalhar com atrito, na hora que você está funcionando o sistema de embreagem, ele pode ter um desgaste aqui no disco. Então, não é porque você não está vendo as ranhuras, porque há discos, deixa eu ver se eu coloquei aqui na nossa imagem, está vendo? Há discos que tem ranhuras, outros não têm ranhuras, né? Então, não é algo que você consegue definir, a ranhura está gasta, a não ser que seu veículo já tenha ranhura. Então, se a ranhura está gasta, realmente é porque gastou o disco. Mas há discos que não possuem ranhura. Então, se você observar aqui no disco que ele está gasto, você vê muito por esses rebites ou até mesmo pela espessura do disco, você vê que ele está gasto, então você tem que substituir o disco dessa forma. Geralmente, o que é que vai acontecer? Você vai estar andando com o carro, você vai subir uma ladeira, por exemplo, você vai sair com o carro, você vê que você acelera, o giro sobe, mas o carro não anda. Então, você sabe que deu problema no disco, você vai sentir logo um cheiro de borracha queimada, indicando que realmente tem um problema no disco, né? Só que eu devo trocar só o disco?
Isso é uma coisa controversa. Eu sugiro trocar logo o kit completo, que é o colar, o disco e o platô, né? Mas há pessoas que trocam somente o disco, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, é algo controverso. Quais são os problemas que pode dar no platô? O platô ele pode vir até trincar, né? O platô ele pode vir, ele não começa com uma trinca tão grande assim, começa com pequenas trincazinhas, de uma vez que ele fica muito aquecido. Então, quando você está andando com o carro, você passa por uma água, vai dar um choque térmico ali, vai gerar pequenas trincas. Então, isso é uma coisa que você pode observar. Ele vai ter um desgaste, você vai observar ranhuras nele, uma vez que quando o disco começa a ficar gasto, esses rebites aqui, ó, podem vir a riscar o disco do platô, né? Então, é uma coisa que pode acontecer também. Essas molas também do disco, elas podem ficar com folgas, né? Então, quando ela fica com folga, você vai sair com o carro, você vê que está dando um trancozinho. Pronto, pode ser essas molas com folgas ou até mesmo quebradas. Nesse interior também aqui do platô, você observa que tem essas alhetas metálicas, né? Que a gente chama que é a mola do platô. Essas alhetas metálicas também ela vai ficando bem fininha. E no momento que ela vai ficando fininha, deixa eu botar uma imagem aqui para facilitar, essa daqui, ó, também está na hora de gastar. Isso ocorre basicamente quando o colar ele trava. Quando o colar ele é por ser um rolamento, né, ele com o tempo ele pode perder sua lubrificação, então ele trava. Quando ele trava, nessa história que ele trava, ele pode comer o centro aqui do platô. Então são basicamente esses os problemas que pode dar no platô e no como é que se chama, no disco. E o que é que acontece? O colar, o que é que pode acontecer? O colar, tanto esse que é de burrinho, pode ter vazamentos, né? Então ele pode começar a vazar e quando começa a vazar, perde a pressão. Você aperta a embreagem e a embreagem não é acionada. Bem como esses daqui que são convencionais, que tem o atuador externo, como eu falei, ou são atuadores mecânicos, por exemplo, ele é um rolamento, né? Então ele pode com o tempo perder a sua lubrificação e travar. Então você escuta logo o barulho dele roncando. Quando você aperta a embreagem, você escuta o barulho. Quando você tira o pedal da embreagem, para. Aí você, opa, é o colar. Você apertou a embreagem, começa a fazer barulho, tirou o pé da embreagem, parou o barulho. Então, muito provavelmente, pode ser o seu colar que o rolamento já está danificado. E aqui, ó, problemas do sistema. Aqui tá vendo, temos aqui também um disco. Essas molas aqui do platô, ela também pode ficar cansadas, né? Aqui eu coloquei aqui, não só elas gastas aqui no ponto, quanto cansadas também. Você pega o disco, ele está bom, mas o que é que acontece? A mola está cansada. Isso ocorre basicamente com aquelas pessoas que gostam de deixar o pedal da embreagem muito tempo acionado. Então a mola ela fica muito tempo acionada e isso faz com que ela perca a pressão. Então você tira o disco, você vê, pô, como é que o carro está patinando se o disco está bom? Mas o que é que acontece? A mola do platô está cansada, então não está fazendo um atrito suficiente, a pressão suficiente para gerar o atrito entre essas partes aqui, tudo bem? Uma outra coisa que pode acontecer, além das molas gastas, é justamente esse volante do motor criar ranhuras. A pessoa não trocar o disco, né? Já que o disco ele tanto é acoplado no platô, ele fica entre o platô e o volante. O próprio volante do motor cria trincas. Ok, observe como é que as trincas surgem. Surgem pequenininhas. Então, não só isso, quanto empenar. O volante do motor, você está com ele aquecido, passa por uma água, esse choque térmico pode gerar um empeno nele. Então, você observa aqui o cara verificando o empeno com um graminho relógio, que é essa ferramenta aqui. Que esse graminho relógio, ao você girar o volante do motor, você observa se esse ponteiro ele vai girar e você vai ver o grau do empeno. Claro que isso existe uma tolerância, né? E não só esse problema que pode dar no volante do motor, mas por exemplo, essa cremalheira gasta, mas seria relacionado ao sistema de partida. Mas em relação ao sistema de embreagem, é basicamente isso, trincas e o volante do motor empenado. São basicamente os problemas que pode dar no volante do motor. Geralmente não costuma dar muito problema aqui não. Geralmente o problema dá no kit mesmo, porque essa peça realmente ela é muito dura, bem feita, bem trabalhada. E você também pode fazer o seguinte, a depender do grau de desgaste e de empeno, levar para um torneiro fazer a usinagem aqui. Então um torneiro ele pode fazer essa usinagem e através dessa usinagem recuperar o disco, né? O volante do motor. Então, são os problemas que você pode encontrar. Então, se você gostou do vídeo, acha que ele foi proveitoso para você, não se esqueça de se inscrever no canal
e curtir esse vídeo, que isso ajuda bastante, bastante. Tanto se inscrevendo quanto curtindo aqui, você ajuda bastante o canal continuar crescendo. E compartilhar para amigos que queiram aprender o mesmo conteúdo que você. E se você tem alguma dúvida, ou tem alguma sugestão de vídeo, ou você quer fazer algum elogio ou agradecimento, por favor, deixe aqui nos comentários que com certeza eu vou ver. E não deixe de me seguir nas redes sociais, né? Eu sempre costumo deixar meu Instagram aqui nos comentários. Então, sem mais demoras, o vídeo já ficou um pouco longo. Muito obrigado e até a próxima.